No sopé majestoso dos Andes, existe um lugar onde as pedras parecem guardar as memórias do tempo. Bem-vindos a Ollantaytambo, um sítio arqueológico que sussurra histórias que a ciência ainda tenta decifrar. Aqui, blocos de pedra gigantescos, alguns pesando dezenas de toneladas, foram cortados e encaixados com uma precisão que deixa nossos engenheiros modernos coçando a cabeça. A perfeição é tamanha que nem uma lâmina de barbear conseguiria passar entre eles. Os incas usaram essas pedras para erguer templos e fortalezas impressionantes. Mas hoje, os pesquisadores notam algo que vai muito além da técnica de construção. Eles encontraram marcas estranhas e alinhamentos que seguem o nascer de certas estrelas, sugerindo um conhecimento astronômico profundo. Mas o verdadeiro mistério começa quando damos ouvidos às comunidades locais. Os avós contam uma história passada de geração em geração. Eles falam de um som, um zumbido baixo e constante, que parece emanar de pedras específicas quando a luz do sol as atinge em um determinado ângulo. Eles as chamam de pedras que falam. E isso não é apenas poesia, é um relato que se repete há séculos. Na década de 1970, um engenheiro suíço resolveu investigar. Equipado com aparelhos de medição, ele registrou uma vibração de baixíssima frequência na praça principal, quase inaudível ao ouvido humano. Quando essa gravação foi amplificada, o que se ouviu foi um rumor profundo e ressonante. O som não vinha do vento, nem da cidade próxima. Parecia emergir das próprias rochas. Desde então, uma enxurrada de hipóteses surgiu. Seria a ressonância causada pela forma das pedras? Cavidades subterrâneas atuando como caixas de eco? Ou talvez um magnetismo local incomum? Cada experimento parecia explicar uma pequena parte do enigma, mas a totalidade do fenômeno continuava a escapar. E a precisão dos cortes? Como eles alinharam superfícies gigantescas com perfeição milimétrica, sem as ferramentas modernas que temos hoje? Alguns teóricos sugerem rampas de terra e uma força de trabalho colossal. Outros, mais ousados, apontam para técnicas perdidas de vibração e polimento sônico, uma tecnologia ancestral que se perdeu no tempo. E o mistério se aprofunda ainda mais. Certas pedras parecem responder à água. Quando chove, uma nota diferente parece emergir, um som que muda de timbre. Os moradores descrevem isso como a pedra cantando quando acorda. Os alinhamentos astrofísicos também entram nessa equação complexa. Alguns blocos estão perfeitamente alinhados com a constelação de Pleiades, enquanto outros marcam os solstícios e o ciclo das chuvas. É como se os construtores tivessem gravado um mapa celestial e um calendário agrícola diretamente na pedra, um manual de sobrevivência para a eternidade. Arqueólogos encontraram ferramentas e restos orgânicos perto de alguns blocos, o que confirma a presença de mãos humanas no trabalho. Mas isso não explica a perfeição quase microscópica de certos cortes, nem o motivo pelo qual alguns blocos foram movidos milênios depois, sem uma razão aparente. É um quebra-cabeça com peças que parecem vir de diferentes épocas. E as histórias não param por aí. Durante projetos de restauração, trabalhadores relataram fenômenos estranhos, arrepios inexplicáveis, falhas súbitas em equipamentos elétricos e ferramentas que desapareciam por minutos, apenas para reaparecer em outro lugar. Nada que pudesse ser provado, apenas relatos que se acumulam, como os anéis de uma árvore antiga, contando uma história silenciosa. Nos anos 2000, um estudo de geofísica finalmente trouxe uma pista mais concreta. Foram mapeadas microcavernas sob o templo principal. Esses espaços poderiam criar câmaras de eco incríveis. Quando o vento sopra de uma certa maneira, o som que passa por essas cavidades se modula, criando a ilusão de uma fala. É uma explicação técnica fascinante, mas ela não resolve a sensação que muitos visitantes têm, a de que algo ali está observando. A etnomusicologia, o estudo da música em seu contexto cultural, também se interessou pelo caso. Pesquisadores analisaram as frequências gravadas e alguns músicos até compuseram peças baseadas na voz das pedras. O resultado é uma música estranhamente evocativa, que lembra ao mesmo tempo um lamento e um protesto.
uma saudade de algo que nunca vivemos. E se não bastasse, há os relatos de visitantes que juram ter ouvido sussurros em línguas antigas, dialetos que não constam em nenhum dicionário conhecido. Os linguistas céticos chamam isso de pareidolia auditiva, nosso cérebro tentando encontrar padrões em ruídos aleatórios. Mas como explicar que esses relatos venham de pessoas diferentes, de lugares diferentes, que nunca se conheceram? Quando a lua cheia sobe sobre as montanhas andinas, os sons mudam novamente. Tornam-se mais agudos, mais próximos de um canto melódico. É uma vibração que parece atravessar o corpo. Alguns visitantes afirmam ter visões fugazes, uma cidade antiga, pessoas em trajes cerimoniais, rituais esquecidos. Seria uma memória antiga, presa na estrutura da pedra, como sugerem os mais místicos? Do ponto de vista da física, existe uma teoria intrigante, a das propriedades piezoelétricas. Certas rochas, como o quartzo, quando submetidas à pressão, geram pequenas cargas elétricas. Essas cargas poderiam induzir microvibrações. Se o encaixe perfeito entre os blocos de Ollantaytambo cria tensões específicas, o efeito sonoro poderia ser real e mensurável. Engenheiros tentaram replicar isso em laboratório. Eles montaram blocos com os mesmos ângulos, aplicaram pressão e som. A semelhança apareceu, mas o timbre autêntico, a ressonância profunda de Ollantaytambo, nunca foi totalmente replicado. Faltava algo, um mineral raro, as condições ambientais únicas dos Andes, ou talvez a própria história. Há ainda o elemento arqueoastronômico. Os incas eram mestres em agricultura de montanha. Se eles codificaram um calendário climático nas pedras, as vibrações poderiam ser um tipo de sinalizador prático, um alarme geológico, um lembrete sônico para plantar ou colher, garantindo a sobrevivência do seu povo. Os turistas que chegam em busca de respostas saem divididos. Alguns riem, chamam de bobagem e vão embora. Outros voltam anos depois transformados pela experiência. Uma mulher relatou: "Quando ouvi a pedra, comecei a chorar sem saber por quê." A reação não é apenas auditiva, é visceral, sentida no corpo inteiro. O mistério de Ollantaytambo se conecta a outros enigmas megalíticos ao redor do mundo. Em Baalbek, no Líbano, blocos de pedra gigantes também desafiam nossa compreensão da engenharia antiga. Em Pumapunku, na Bolívia, encontramos novamente cortes impossíveis. Seria um padrão global? Um conhecimento compartilhado por rotas comerciais antigas que foram esquecidas? Antropólogos propõem que existiam técnicas de afinação de rochas, práticas que combinavam água, calor e abrasivos para alcançar superfícies perfeitas e talvez até propriedades acústicas específicas. Se isso for verdade, esse saber foi dominado por ofícios que simplesmente desapareceram, levando seus segredos com eles. E por fim, chegamos à hipótese que une ciência e alma. E se as pedras pudessem de fato armazenar informações em suas microestruturas? Uma memória material, gravada por vibração ao longo de séculos. Não sabemos como, mas quando as condições se alinham, a luz, a umidade, o vento, esse registro antigo toca. Ollantaytambo continua lá, seus blocos imensos e silenciosos, guardando seus segredos. Quem passa por eles, às vezes, escuta mais do que o vento. Sente um rumor no peito, uma pergunta que ecoa. As pedras falam sozinhas? Ou somos nós que estamos finalmente aprendendo a ouvi-las? Se você, assim como nós, é movido pela curiosidade e acredita que o universo é um quebra-cabeça esperando para ser montado, este é o seu canal. Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma peça dessa incrível jornada. Obrigado por assistir e até a próxima revelação.